Fala galera, eu vim aqui hoje pra gente desvendar alguns mitos sobre o brownie. Vamos ter um papo sério aqui, vamos desmistificar essa ideia de mitos, porque falam muito por aí e eu trouxe 10 desses mitos pra vocês. 10 dos mitos que eu já ouvi, que eu mais já ouvi, que eu já pesquisei, que eu sempre encontro nos sites que falam sobre brownie. Então eu trouxe para você que me segue, que tem visto as nossas receitas e está acompanhando e consumindo o nosso conteúdo. Eu acho que falar sobre mitos é muito importante porque você consegue ter uma linha clara sobre o que realmente é mito e o que realmente é real. Então eu trouxe 10 para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Vamos começar? Batedeira. Quem já viu algumas receitas aqui, eu já falei sobre esse mito. Eu não utilizo batedeira para fazer brownie, eu utilizo um fouet, que faz parte de um mixer, então ele é elétrico, eu coloco na tomada e tem um fouetzinho ali, e é ele que eu utilizo na mistura de ovos com açúcar. Você pode usar a sua batedeira se você quiser, mas é um mito você falar que o brownie, para fazer brownie, você precisa de uma batedeira e planetária ainda, o que se ouve por aí, porque afinal as batedeiras convencionais não conseguem bater a massa do brownie. Então, é um mito, eu não tenho uma KitchenAid da vida. Pedro, por favor, eu mereço uma KitchenAid. Merece. Não temos uma KitchenAid ainda, então o nosso brownie não é batido com batedeira, porque afinal ele não precisa de batedeira para ser feito sua massa. Segundo mito sobre o brownie, fermento. Galera, o que provoca o crescimento da massa do seu brownie são os ovos. Você não precisa colocar fermento na massa do brownie, tá bom? É realmente desnecessário. Eu já testei, eu já pesquisei e eu já vi muitas receitas que levam fermento, mas não faz a menor diferença. É totalmente dispensável. Então não se preocupe com fermento. Aposte em pesar os seus ovos de acordo com o que a receita manda, porque os ovos têm variação de tamanhos, etc. Então, pese os seus ovos e use a quantidade certa. Eu vou aproveitar que a gente está falando desses ovos e de pesagem e eu vou dar uma dica muito valiosa para vocês. Eu tenho certeza que muita gente não sabe. Se a sua receita pede 200 gramas de ovos, o que vai dar mais ou menos 4 ovos. Só que se os seus ovos estão um pouquinho menor, a sua receita deu 380, seus ovos deram 380 gramas. Você precisa de mais 20 gramas de ovos. Como que você vai fazer para extrair 20 gramas de um ovo? Você não pode pegar só gema e você não pode pegar só clara, porque isso vai dar alteração à sua receita. Afinal, a gente quer ovos e não só clara ou gema. Aqui na situação de um brownie, tá? Na receita de um brownie. Como que você faz? Eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar agora. Você quebra um ovo e você bate ele com um garfo, a fim de fazer com que a clara e a gema elas se misturem. E aí dessa mistura você tira a quantidade de gramas que tá faltando na sua receita. Fica aí uma dica super, super mega valiosa quando os seus ovos não pesam exatamente a quantidade que você precisa. Principalmente agora, né, nessa época de quarentena aí, os ovos saem miudinhos, eu não sei o que as galinhas arrumam, né, amor? É quaresma. Quaresma? Diferente. É quaresma, galera, vocês entenderam. Bolo cru, pelo amor de Deus, não venham me falar que o brownie é um bolo cru. Há quem diga por aí que o brownie é o new bolo. Eu sou totalmente contra isto. O brownie não tem nada a ver com bolo. Eu já aproveito para puxar aqui que o brownie não é um bolo. Então, duas coisas. Primeiro, não falem por aí que o brownie é um bolo cru, porque ele não tem nada de cru. A gente não consome ovo cru e na massa do brownie vai ovo. Então, não, ele não é um ovo cru. E por que que o brownie não é bolo? Porque ele não tem os procedimentos de um bolo, ele tem procedimentos, modos de fazer diferente, ele tem as suas características próprias. Ele não leva fermento, a gente não bate tanto, a massa dele é extremamente pesada, a textura da massa é totalmente diferente da massa de um bolo. Então não confundam, brownie é brownie, bolo é bolo. Eles devem ser primos, parentes de terceiro grau, mas nada além disso, tá bom? Não deixe que digam o contrário e corrijam essas pessoas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode não saber fazer um bolo, mas você pode ser um expert em brownie e saber fazer um excelente brownie. As duas coisas não andam juntas. Fechou? Forno pré-aquecido. Isto é um mito. Para mim, isto é um mito. Galera, que fique bem claro aqui que isso não é uma verdade absoluta.
Eu trabalho dessa forma e o meu sucesso, o meu resultado tem vindo das coisas que eu descobri dessa forma que eu trabalho hoje. Então é nisso que eu acredito. Eu não trabalho com forno pré-aquecido. Nossa, Jéssica, você nunca trabalha com forno pré-aquecido? Peraí. Se eu tenho que fazer um bolo, eu pré-aqueço o meu bolo. Se eu estou fazendo um pão, eu pré-aqueço o meu forno. Eu falei que eu pré-aqueço meu bolo, né? Eu pré-aqueço o meu forno. Mas eu não pré-aqueço meu forno para poder fazer um brownie. Por alguns motivos. Primeiro, eu acredito muito que a temperatura do forno, ela influencia diretamente na minha casquinha do brownie. Eu já falei para vocês que eu pessoalmente chego em 2 resultados de casquinha e eu vejo fotos desses 2 tipos de casquinha, mas eu nunca encontrei ninguém falando sobre a diferença delas e como chegar nelas. Então, eu sei que o assunto não é esse aqui, não vou mudar o foco, mas eu quero dizer para você o seguinte, eu não pré-aqueço meu forno, porque se eu pré-aqueço ele, quando eu coloco a minha massa, a temperatura que vai atingir a superfície do meu brownie vai deixar a minha casquinha muito fina, muito quebradiça. E eu particularmente não gosto. Eu gosto dela um pouco mais crocante, porém rachada e quebradiça também. Então eu não trabalho com forno pré-aquecido. Eu faço minha massa bonitinha, gostosinha, lisinha. Na hora de entrar para o forno, coloco o meu tabuleiro e ligo o meu forno. Coloco ali na minha temperatura de 180 graus e o meu forno de... Quantos minutos, amor? De 28 a 30 minutos. Esse cara tá sabendo. Mas é só uma correção. De 28 a 32, mais ou menos. Depende do seu forno, tá bom? Então, minha opinião, forno pré-aquecido não. Mas eu sugiro que você teste na sua casa. Eu sugiro que você descubra o que eu tô falando. Eu sugiro que você descubra as particularidades dessa diferença. Faz uma receita, faz meia receita com forno pré-aquecido e faz outra sem pré-aquecer o forno. É assim que você se torna expert em alguma coisa. Não é só copiando, é indo para o campo de batalha, é testando, é tirando a prova. Faz isso, você não tem nada a perder, você só ganha experiência, você só ganha expertise nisso. Então, eu acredito que é assim que a gente tem que fazer e é assim que eu faço. Por isso eu venho com essas afirmações e com esses conteúdos para vocês. Mais um mito sobre brownie, abrir o forno. Se você já sacou que brownie não é um bolo, você está preparado para esse mito. Não tem o menor problema você abrir o forno para dar uma olhada no seu brownie, para dar uma checada no seu brownie. Em nenhum momento de 0 minutos a 33 minutos de assamento do brownie, nenhum momento desse tem problema que você abra o forno. Isso não vai atrapalhar zero. Isso vai atrapalhar zero a estrutura do seu brownie. Não tem problema. Inclusive, quando eu estou fazendo aqui as receitas, eu tiro do forno, eu venho aqui, eu mostro para vocês acompanharem o processo de crescimento e todo o processo dele até chegar no ponto ideal. Então, não tem problema, seja feliz, sinta o cheiro do seu brownie, deixe o cheiro invadir a sua casa, abra o forno, fecha o forno. Não se apegue a isso, não creia nesse mito, tá bom? Isso é mentira. Teste do palito, já que a gente está falando de forno, de brownie não é bolo, teste do palito depende de como você vai interpretar a minha frase. Presta atenção, é um mito que o teste do palito não funcione. Por quê? Você tem que saber o que você procura nesse palito. Se você faz o teste do palito para um bolo, o palito tem que sair limpo. Se você faz o teste do palito para um brownie, o palito tem que sair sujinho de massa. Então, o teste do palito, ele funciona assim, desde que você saiba o que você está procurando, desde que você saiba o que você tem que encontrar ali. Eu utilizo um palito, um garfinho fininho, aqueles de fundir, para poder testar o meu brownie. Algumas vezes eu utilizo, então eu faço o teste do palito, mas eu sei que ele não pode sair limpo. Então, não é o teste do palito que não funciona no brownie, é que o que você procura, o resultado é diferente do teste do palito que você faz em um bolo, que tem que sair limpo. E outra, né? Se sai limpo é porque literalmente seu brownie assou demais. Assou demais. Se sai limpo, você corre, desliga esse forno, tira o brownie do forno, coloca numa pedra de mármore, alguma coisa que vai ajudar o seu brownie a esfriar mais rápido, porque pode ser que o seu brownie ainda esteja bem úmido por dentro, tá bom? O que acontece? Quanto mais tempo vai passando, enfim, de forno, a sua camadinha aqui embaixo, que é totalmente assada, ela vai aumentando. Então, ela deveria ter, sei lá, 0,2 milímetros de espessura totalmente assado. Quanto mais tempo você deixa,
0,5, 1 centímetro. Então, você vai perdendo quantidade de textura que é macia e cremosa e ela vai transformando totalmente assada e não é o que a gente quer. Então, pode ser que você ainda tire o seu brownie perfeito, mas saiu seco, vaza. Tira ele do forno, dá um jeito de esfriar esse brownie rápido. Se tiver que colocar na geladeira, numa urgência, não tem problema. Deixa ali na geladeira rapidão para ele poder perder um pouco da temperatura e mão na massa. Limitado, gente, sério. Eu vou guardar o limitado porque o limitado merece um pouco mais de atenção. Vou falar sobre a massa. Dizem por aí que a massa do brownie não suporta alguns acréscimos, que ela tem que ser totalmente clássica, tem que ser o beabá, que não dá para fazer nada. A gente prova o contrário diariamente no nosso campo de batalha. E se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada no feed do nosso Instagram, você vai encontrar muita coisa diferente, tá bom? A massa do brownie, ela suporta sim, desde que você conheça a estrutura e desde que você saiba literalmente a base bem feita. Então, a massa do brownie, ela suporta sim, ela suporta modificações e alterações. Mas existe, obviamente, aí uma linha bem tênue entre o que eu posso e o que eu não posso. Então, basta você testar, ir para o campo de batalha e descobrir o que o brownie aguenta e o que o brownie não aguenta. O brownie não vai aguentar que eu coloque ali meio quilo de morango, que solta muita água, ou outra fruta parecida, e coloque para assar. Ele vai ficar extremamente molhado, vai deixar de ser cremoso para ser molhado e o tempo de forno vai mudar totalmente. E pode ser que o resultado não seja como um brownie. Então pode ser que por algum acréscimo você saia de um brownie para um bolo, por exemplo, tá bom? E para provar isso, tem uma coisa nova aí que vai sair, que é a nossa série Desconstruindo. Então, se você não ouviu falar sobre isso ainda, que provavelmente já soltamos em algum lugar aqui sobre isso, se você é novo aqui e não está sabendo do que eu estou falando, dá uma pesquisada aqui, procura sobre isso, porque em algum lugar eu explico sobre essa série. São vídeos que nós vamos gravar, onde você que está aí do outro lado, que nos acompanha, vai mandar uma sugestão, seja por direct, por caixa de pergunta, como você quiser. Manda uma sugestão pra gente, seja uma palavra com uma fruta, alguma coisa que você goste, algo que você queira ver a gente acrescentando no brownie. E eu vou trazer esse ingrediente em qualquer formato, seja uma geleia, seja um creme, seja um recheio, um brigadeiro, eu não sei como é que vai ser. Mas o meu desafio aqui é mostrar pra você que o brownie não tem nada de limitado, tá bom? Essa é a ideia da série Desconstruindo. Provar para você que não tem nada de limitado no brownie. Ele pode muita coisa, basta você realmente conhecer a sua base e testar. Tá aí, gente. Entra numa loja, entra no empório, descobre o que você gosta. Eu quero um blueberry. Traz um blueberry para casa e testa, vê o que você consegue fazer. Faz uma geleia, faz uma calda. Vai, faz, vê o que combina. Pode ser que o resultado seja bom. Pode ser que o resultado não seja tão bom assim, mas a gente vai trazer para vocês aqui, a gente vai fazer as receitas aqui, independente do resultado. Vamos provar, né, amor? isso aí. Vamos provar e vocês vão ver se ficou bom ou não ficou bom, se vale a pena testar em casa ou não. Então, a série é para isso, é para você participar e para a gente provar que é possível. Então eu peguei o gancho aí sobre o brownie ser limitado, a gente realmente não acredita nisso, já fomos várias vezes para o campo de batalha, eu honestamente já fiz muitas pesquisas pela internet, eu encontro pouquíssimas coisas a respeito do brownie, sempre a gente encontra clássicas receitas, nada muito além do que já é conhecido, nada além do que veio de fora, porque o brownie não é brasileiro. Então a gente resolveu pegar alguns ingredientes, pegar algumas frutas, algumas coisas que a gente gosta. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A gente já fez brownie de maracujá. Inclusive eu tenho um brownie de maracujá aqui. Nós fizemos essa receita ontem. Gente, sério, eu sinto muito que vídeo não passe aroma, não passe cheiro, porque senão vocês estariam enlouquecidos. Mas enfim, já fizemos brownie de maracujá, nós já soramos o morango para tirar boa parte do líquido dele e incorporamos na massa e ficou perfeito. Então, já servi brownie com geleia de morango, que é sensacional. Então, a ideia é poder realmente abrir para vocês, darem sugestões pra gente. E isso prova diariamente pra gente que o brownie não tem nada de limitado. É sobre criatividade, é sobre falar assim, será que isso dá certo? Nossa, não achei nenhuma receita disso na internet. Mas espera aí,
Eu conheço a base, eu sei como fazer o básico. Eu vou usar um pouquinho de criatividade e acrescentar o que eu tenho de novo ao que eu já conheço. Esse é o processo de criação. E onde as pessoas vão aprender essa base? Aqui com a gente. É a minha melhor sugestão para você, porque nós vivemos disso hoje. Esse é o nosso jogo hoje. A gente está aí elaborando, lá na nossa biografia já tem algumas ideias sobre o que está por vir, mas a gente ainda não pode contar, é um projeto que está sendo construído, mas eu estou aqui para ajudar você que gosta desse assunto, você que gosta de doce, você que quer ter uma renda extra com isso, por que não? A gente vive disso hoje, não é, amor? Isso aí. Já há quase 3 anos no campo de batalha, mudamos o jogo hoje e resolvemos focar nisto, não só porque dá resultado, mas porque a gente gosta e há algo mais prazeroso na vida do que fazer o que você tem prazer de fazer? Então, pegando o gancho do limitado, da receita clássica, há um mito por aí que fala que o melhor acompanhamento de um brownie é... Sorvetinho. Um sorvete. E eu estou aqui para falar que o sorvete é um belo acompanhamento para um brownie, mas talvez não seja o melhor não, tá? E aí eu te desafio a pensar em outras coisas que você gosta, em outros insumos e trazer com o brownie. Nós já consumimos um brownie espetacular com mousse de limão. Foi um excelente acompanhamento, não é, amor? Maravilhoso. Ficou sensacional. A geleia de morango, que eu já citei para vocês aqui também, é um excelente acompanhamento. Caramelo com flor de sal, gente. Sério, é uma explosão de sabor, é assim que eu consigo definir. É uma explosão de sabor, vale a pena experimentar. Então não se apegue ao classicão, ao que a gente encontra por aí na internet, porque eu acredito que tudo na vida vai muito mais além das referências que a gente já tem. As referências servem como base pra gente. Então, pegue as referências, teste-as, coloque em prática, modifique o que tem que ser modificado, mas traga a sua personalidade, traga os seus acréscimos, traga o seu gosto, o seu paladar em cima daquilo e você cria o que você quiser. O brownie merece isso. Tá aqui 10 mitos, eu trouxe pra vocês 10 mitos sobre o brownie. Eu acredito que são só mitos. E como que você prova isso, como que você vê se eu tô certo ou não, vai pra sua cozinha, testa e me conta. Beijo!